Olá, gente, saudações bactinianas, boa tarde a quem for chegando. Então, hoje estamos aqui com a Entre Vozes 21. Quem for chegando por aqui vai dizendo se está me vendo bem, se está me ouvindo bem. Angelita, que bom, já chegou, daqui a pouquinho eu já te amo. Só vou dar a contextualizada aqui do nosso encontro de hoje. Quem vai chegando vai aproveitando esses momentos iniciais também para chamar mais pessoas aqui para o bate-papo, que é super importante. Aproveitem, cliquem aí no aviãozinho e disparem o convite para mais pessoas para participarem aqui com a gente desse momento. Então, começando, né? Porque a gente não tem tempo, uma hora passa correndo. Até já vou te chamando, Angelita, assim, a gente já vai vendo como é que tá a conexão, já vai adiantando esse processo. Só no início eu dou sempre essa contextualizada para quem for chegando, para quem não conhece. Sejam bem-vindas. Oi, Paula, que bom que tu tá aqui. Um prazer te ver. Oi, Angelita. Seja bem-vinda. Que bom te ver. Enfim, chegou o nosso dia. Gente, boa tarde a todas, todos, todes, todos que estão chegando por aqui. Então, hoje nós temos o Entre Vozes 21. Angelita, eu vou falar mais nesse momento inicial, não repara, mas é só para dar essa contextualizada do nosso encontro aqui hoje. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Quem for chegando, né? O Entre Vozes, para quem não conhece, é um projeto. Todo final de semana eu recebo um convidado, uma convidada para a gente trocar, né, experiências, trocar impressões, sentimentos a respeito de situações, de assuntos que nos movem de alguma forma, né? Pode ser do campo artístico ou não, relacionada à pesquisa ou não, né? E nós temos discutido aqui no Entre Vozes muito as questões de gênero também e do que eu venho atribuindo aqui como voz monológica que a gente encontra em Bakhtin, que é essa voz de silenciamento, né? Essa tentativa nossa, tendência humana a silenciar, né? A impedir, a barrar o diálogo, né? Então, esse movimento centrípeto, né? De centralização do diálogo, né? E aí é aí que entra o Bakhtin aqui na história, né? Então, porque através dessa interação, dessa troca, dessa conversa, é que eu busco, de alguma forma, estabelecer links com o pensamento filosófico de Bakhtin, a partir dessa justamente dessa troca, do que vai fluindo aqui. Então, é um exercício, né? Não são verdades absolutas, são visões que estão aqui em fluxo e a gente vai descobrindo junto essas relações. Se a pessoa que está comigo também é bactiniana, obviamente ela vai trazer também ideias a respeito disso. Se não é, também vai passar a conhecer, que é um dos objetivos do canal, né, Angelita, que a gente falou, né, que é fazer essa ponte, trazendo também Bakhtin, que muitas vezes é um filósofo que é, ao mesmo tempo que é conhecido por muita gente, né, graças, tem muitas pesquisas, tem muita gente que conhece, se debruça sobre o pensamento dele, tem muita gente que também não conhece, nunca ouviu falar, ouviu falar pouco, então é uma maneira de a gente trazer Bakhtin para um momento mais íntimo, né, que ele não fique só relegado lá a um campo acadêmico. Então, a Angelita hoje, né, o meu convite para ela é minha colega, né, tive o prazer de ser colega da Angelita, nós somos bailarinas de dança do ventre, fizemos uma etapa do curso de formação juntas com a Brisa, né, algumas aulas, né, juntas específicas ali, que fazia parte da formação. E ela é educadora física, como eu já falei, professora, bailarina, e ela veio compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela, da trajetória dela em relação à dança,
e desse lugar de fala, né? Como ela mesma pontua, né? Eu sou mulher, negra, gorda, então isso é muito importante para a gente. Essa voz é muito potente, essa voz precisa ser escutada, né? A voz dela precisa realmente sair, não só aqui, obviamente, falando, mas a voz dela tá aí em movimento, né? Ela dança maravilhosamente, ela tá atuando, ela tá se dizendo, né, na vida e na arte. Então, essa voz está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho. A gente vem falando a importância do processo de reeducação, né? De todos nós, homens, mulheres, independente de classe social, independente de qualquer coisa, todos precisamos viabilizar um processo de reeducação. E para isso a gente precisa ser escuta, né? A gente precisa ser escuta e precisa dialogar. Então, é por isso que a Angelita está aqui hoje. A Angelita, fica bem à vontade, muito obrigada por aceitar o convite e dividir com a gente um pouquinho da tua história, das tuas práticas, o que tu tem, né? Como tu começou a dançar, o que tu foi encontrando. A partir da tua prática, a gente vai falando sobre essas vozes monológicas aí, essas vozinhas que teimam em nos levar justamente para esse lugar do racismo, da gordofobia, de preconceitos, sejam velados ou não, para a gente trocar essas experiências e também aprender, né? Para que a gente possa aprender também com a tua história e ter esse momento, né, de troca realmente, né? Que seja um diálogo. Então, muito obrigada. Fica bem à vontade agora para se espalhar por onde tu quiser. Ai, boa tarde, Maria. Boa tarde. Olha, Ângela, que prazer, Ângela, tua presença aqui. Estamos muito, muito felizes. E eu só tenho que te agradecer, porque eu acho que o tema, o assunto é realmente importante e as pessoas precisam ser reeducadas, né? E nessa, principalmente, tanto pelo racismo, quanto pela gordofobia, quanto pela transfobia, enfim, todas essas outras coisas que a gente vê que não cabe mais. Não tem mais Uhum. esse processo, mesmo que devagarinho, um passinho de cada vez, né, a gente vai tentando reeducar as pessoas, a gente vai tentando se reeducar também, porque às vezes a gente tem alguns pontos, tá todo mundo certinho, a gente tenta. Sim, Angelita, deixa eu só te falar, eu não sei se é só para mim, mas o teu som tá travado. O teu som para mim. Não sei, gente, se vocês puderem dar um feedback se é só para mim que está aparecendo essa falha ou se vocês também estão ouvindo a voz da Angelita travadinha. Tu tem um fone de ouvido, Angelita, que tu possa usar, porque fica melhor. Hã? Eu tô usando, Tu tá usando fone já? só não sei se ele é na frente, tá melhor, então. É, vamos ver assim, tu trazendo ele para frente, se melhora. Se não, vamos fazer o teste de tirar. De repente, o contrário vai funcionar mais. A gente vai tentando, tá? O pessoal disse que tá travando mesmo, tá? Então, vamos, tenta tirar, vamos ver como é que flui. A gente já faz o teste. Vamos tentar. Gente, obrigada. Fone. Vamos ver. Sem o fone melhorou? Ah, melhorou. Para mim melhorou aqui. Tá bem melhor assim. Tá, Vê, então hoje foi o vamos sem o fone contrário. mesmo. Hoje foi foi o contrário. Então, Então vamos sem o fone mesmo, nada me prende, vamos falar. é isso aí, vamos falar, vamos falar. Gente, obrigada pela compreensão aqui com as partezinhas burocráticas, né, da internet. Uma grande satisfação, vi que tem bastante gente da dança do ventre,
colega, o professor que também é educador físico também, trabalha com Bakhtin. Vamos lá. Angelita, por onde tu quer começar? Como eu te disse, fica à vontade. Então, vamos começar pelo começo, né? É difícil Eu, delimitar quando começa, né? eu falando, se a gente for colocar, né? Vamos pontuar pela dança. Eu comecei a dançar quando eu tinha 14 anos. Aí, então, agora eu com 26, quase 27, né, tem um tempinho ali dançando e tudo mais. E aí, a fase que eu comecei, a gente sabe que a adolescência, ela é um processo dos mais complexos, né, de formação, que a gente procura se adequar com a galera tá, procurar, vamos fazer tal coisa, interesses em comuns para te conseguir te encaixar, né? A adolescência é um período que ela exige um pouquinho isso da gente, é um momento que a gente está descobrindo várias coisas, estamos descobrindo o mundo, e eu sempre gostei de coisas diferentes, eu sempre gostei de dançar, e aí foi como um desafio para mim, onde eu achei na dança do ventre. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei que eu queria fazer e tudo bem, ok. Sabe, minha família sempre me incentivou para toda e qualquer decisão que eu tomasse. Não, quer fazer, vai lá e faz, é legal. Nós sabemos que tu vai insistir, se tu vai começar e vai parar, mas que bom que tu resolveu, né, fazer alguma coisa, uma atividade, vai ser bom, enfim. E aí eu comecei as minhas aulas e logo em seguida comecei as minhas apresentações e aí a gente começa a viver o dilema que é se deparar com algumas coisas, né, dentro desse sentido. Tanto nas aulas até não muito, porque a única diferença para mim e para as minhas colegas de aula é que eu era mais velha, né? Mas sobre questões de apresentação, que daí a gente começa a notar que as pessoas olham, daí elas dão umas cochichadas com as outras, umas risadinhas assim, meio, sabe? E, mas eu sempre fui incentivada a não dar importância para isso, porque era importante para mim, a dança é importante para mim e não para os outros. Então, o que eu estava fazendo lá era importante para mim e não para as outras pessoas, a não me importar com isso. Tu sabe, Angelita, só fazendo um link, já entrando assim Vamos entrar, vamos entrar. num aspecto que tu falou, que eu me lembro quando a gente conversou também, né? Tu já destacou assim que tu te sentia privilegiada por ter tido apoio, né? Eu me lembro que tu mencionou tua professora, mesmo a tua família, né? E aí isso serve também para a gente pensar, né, nessa questão que se fala muito no lugar de fala, né? Que mesmo, né, outras pessoas, né, nesse caso do que a gente está tratando aqui, a gordofobia, o racismo, quantas outras mulheres, né, passam por esses preconceitos e não têm a mesma sorte, né, às vezes de ter esse apoio, né, de encontrar no seu seio, né, na sua família, com aquelas pessoas, esse apoio, né, então a gente vê assim, a situação é a mesma, mas as circunstâncias, a experiência de cada um é única, né, e isso aí entra Bakhtin também, para dizer, né? Mesmo a gente pode passar pelas mesmas situações, né? Mas a forma como cada um vive é diversa. Só tu sabe o que tu passa, né? Só tu é capaz de mensurar o teu sofrimento, a tua alegria, né? Não adianta a gente querer sentir. A gente não pode sentir por alguém, a gente não pode viver por alguém.
E aí entra também o que a gente estava falando sobre a importância dessa reeducação, né? Dessa escuta. Esse lugar de escuta para que a gente possa aprender também com a história do outro, né? Aprender com o que ele tem para dizer, né? O que ele sente, né? O que tu sente? É aquela história, né? Eu me lembro quando a gente estava conversando, eu me lembro que eu te ouvia falando algumas coisas e eu te dizia assim, cara, eu de ver de fora certas coisas, eu penso X, mas e tu? Né? O que que tu sente? Como é que tu te sente nessa situação, nessa relação, né? Então, é só... E aí eu me lembro que tu falou que eu acho que daí a gente já entra, assim, né? A gente falou de voz monológica, né? Uma bem comum, né? Que eu me lembro que figurou, assim, no nosso papo, quando tu disse assim... Gordinha carismática, né? Passa energia boa. Já que tu já entrou nesse campo do espetáculo, né? E dessas análises, né? Alheias a ti, né? Assim, o que tu tem para nos dizer sobre compartilhar, assim, a respeito disso, né? É gordinha, mas tem energia boa, alegria, né? Aí a gente, né, já entrando, começa naquela, assim, tá, terminava apresentações e tudo mais, e aí, ai, parabéns, como tu é alegre, ai, parabéns, que energia boa, parabéns, eu gosto tanto de te ver dançar. E vai passando o tempo e tu vai querendo mais. E aí eu começava a me questionar às vezes, tá, ok, estou alegre, beleza, tá, carismática, ok. Tá, mas e a minha dança? A gente começa a ter a necessidade de querer saber mais em relação, tecnicamente, né? Tá, porque é um erro, né, comum a pessoa dizer assim, ah, todo gordinho é engraçado, todo gordinho é divertido, ai, todo gordinho é alegre. Às vezes não, né? Tá, mas e a dança? Ah, minha técnica foi boa, então essas coisas depois de um tempo começaram a incomodar, porque, né, eu ouvia até mesmo nas avaliações de festivais e tudo mais. Ah, muito carismática, expressão ok, lá, 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 lá. Tá, mas vamos falar sobre a técnica, porque eu preciso saber onde eu preciso melhorar nesse ponto. E aí faltava um pouco disso. E acontece muito ainda. Acontece muito ainda. E até as pessoas que não entendem, né? Nem todo mundo, as pessoas gostam de assistir a dança, gostam de conversar. Ah, eu gosto de ti porque tu é alegre, porque tu é divertida. Tá, e quando entra o ponto para me avaliar como uma boa profissional? Né? Tem isso também. Aí as pessoas falam, não, mas todo gordinho é muito divertido. E às vezes não, às vezes a pessoa está num conflito interno e usa isso como uma defesa. Né? Até a gente comentou isso aquele dia. A Paula está dizendo aqui, e o elogio à dança, né? Assim, que é o que tu estava dizendo. Eu preciso da avaliação técnica, né? Eu estou dançando e eu quero também ser apreciada por isso, né? Enfim, aí já vai entrando em várias questões, né? Que a gente vai com certeza embarcar mais nelas, né? E aprofundando a coisa. Mas, assim, nisso que tu falou, eu me lembro que eu comentei contigo isso da energia boa, do engraçado, né? A gente teve um bate-papo, para quem não chegou a ver, com o Hernani Cardoso, que é ator e autor de um monólogo que justamente problematiza a gordofobia, né? Da perspectiva masculina.
E aí tem um trechinho lá do monólogo que ele fala justamente isso. O gordinho é engraçado, mas não é porque ele quer, não, é por defesa, né? Então, mesmo essa liberdade, né, que seria um traço, bom, se a gente é alegre é porque nós temos esse traço na nossa personalidade, mas mesmo isso é colocado com um elemento que está veiculando esse preconceito, né, estrutural Sim. na nossa sociedade, né, e que a gente reproduz, né, a gente reproduz, às vezes, claro, são pessoas declaradamente gordofóbicas, racistas, mas às vezes é velado, porque nós somos uma sociedade preconceituosa. Fato. Todos nós, em alguma medida, vamos externar esses traços em maior ou menor grau, né? E aí tem gente que vai dizer assim, mas a mulher também é machista, um negro também pode ser racista. Sim, só que ele reproduz, né? Ele reproduz esse sistema que é colocado, né? Desde que o mundo é mundo. Então, é justamente para o processo de reeducação a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente se exercitar nesse espaço, né, mais democrático, mais flexível, mais respeitoso e tudo mais. Eu ia te perguntar. Isso. Diga. Fale. Não, fale. Não, é que quando tu disse assim. E aí falam. Claro, tu colocou a situação, né? Falam que eu sou simpática, carismática, vem até energia, né? Até a espiritualidade vem à tona nessa hora, né? Sim. Então, assim, eu me lembro que eu cheguei a te perguntar justamente como é que tu te sente quando tu escuta isso? O que bate lá dentro, assim? Aí a gente começa a meio que fazer uma análise diversa, né? E são muitos pontos que tu tem que levar em consideração, ou às vezes não também, e aí tu não quer, porque às vezes te enche relevar tudo, né? Uhum. Mas aí tu vai pensar, depende da pessoa que te fala, como é que bate isso pra ti. Claro que muitas vezes as pessoas leigas na área da dança, por exemplo, elas querem assistir uma apresentação onde elas se sintam tocadas de alguma forma por aquilo. Uhum. Então eu sei que se eu estou em algum lugar para representar a minha dança, que nesse lugar não são pessoas que têm um amplo conhecimento em relação a isso, se me disserem, eu gostei da tua apresentação, tu é muito carismática, eu me senti bem, ok, beleza. Uhum. Né? Então, por certos pontos a gente releva, vai mais tranquilo, a gente aceita aquilo melhor, aquilo bate pra gente, mas não dói, né? Uhum. Algumas palavras batem e elas doem um pouquinho. Uhum. Né? Aquela coisa assim, mas tu dança super bem porque gordinha mexe tudo. Aí tu pensa, né? Porque a gente precisa. Aí tu pensa assim, como é que eu vou receber isso? Sabe? São diversas as reações que a gente tem e também não vai dizer assim, sei lá, às vezes a gente fica sem ter o que responder mesmo. Uhum. Uhum. Mas olha, a outra coisa que eu lembro que a gente comentou também, e aí metade mais um já ouviu, né? Sobre, mas gordinho tem um rosto tão bonito. Sim, olhando que eu. Uhum. Tá? É uma máxima, né? Eu me lembro que a gente tu tava me falando várias coisas e eu me lembrei dessa, até porque, como eu disse, por já estar conversando com o Hernani também sobre isso, a gente trocou uma ideia
Eu fui, assim como eu também vi coisas da Ângela, também sempre busco acompanhar o canal, né? Gosto bastante. E aí, justamente por trazer, né, essas problematizações, né, que são super fundamentais. E eu fiquei me lembrando, né, quantas vezes eu me lembro de já ter escutado coisas do tipo, mas tu já viu que toda. E aí, geralmente eu penso que geralmente o que a gente mais escuta é ligado à mulher, né? É assim, tu viu que toda gordinha, linda de rosto, pode ver, é uma coisa que você pode ver. Ela é gordinha, mas o rosto dela é lindo. É maravilhoso. É muito. E é com aquele adendo, assim, é muito difícil encontrar uma gordinha feia, né? E aí fica aquela história. Como é. E aí, né, que nem tu disse, como é que a gente responde a isso, né? Eu imagino o conflito, porque é um conflito. E aí, ao falar nesse conflito, aí entra Bakhtin também. Para Bakhtin, diálogo é justamente isso, a tensão. Não é só essa noção de convergência, né? Nós estamos conversando aqui cara a cara, face a face, isso é diálogo. Não, o diálogo é através da relação. Ele se dá através de uma interação, de uma relação com pontos de vista diversos sobre o mundo, né? Então, existe aí tensão, existe divergência, existe contradições e a gente tem que se equilibrar nisso, né? A todo tempo a gente está antecipando coisas dos outros, né? Então a Sim. gente está sempre avaliando, né? E, e é isso que nem tu disse, né? Depende de como me falam, né? É justamente isso, é o contexto, né? É o contexto que vai determinar se a gente vai se sentir mais ofendido, menos ofendido, né? Quem diz, para quem diz, em que contexto vai delimitar como as relações vão se dando, né? Então, só para ir fazendo esse link. Eu vou ir lendo ao mesmo tempo, Angelita, aqui, porque daí a gente vai tratando junto, que eu acho que fica melhor. Sim, sim, Se eu tu vi não te ali o que importa, a porque eu acho que Paula tem comentou. isso. Difícil, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Difícil de engolir. Ai, sumiu. De engolir quando vem do público específico. Afinal, é uma dança que recebe todos os coros. Bah, aí é legal da gente entrar, que é uma coisinha que eu separei aqui. Isso aí, tá. Pior ainda é quando limitam a dança ao folclore ser mais adequado. Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Né, a gente falou sobre isso também, né? Angelita, começa falando que eu te acompanho. Tu que é a convidada. Sim. Então, esse ponto que a Paula colocou até me veio uma outra coisa que até a gente não conversou antes, que ela colocou ali, pior quando ainda limitam a dança ao folclore ser mais adequado. O folclore talvez não seja mais adequado para mim só porque é tapada de roupa. Assim, que não mostre a minha barriga, que não mostre tanto o meu corpo. Né? Por que eu preciso esconder? Não vou me esconder. Mas a gente escuta, tu já pensou em dançar tal estilo? Acho que combina bem contigo. Aí a gente recebe a sugestão. Se é uma coisa que eu não conheço, vou atrás para ver se realmente aquilo, né? Porque são muitas coisas na dança e a gente não tem como ter conhecimento de tudo. A gente vê por cima uma coisa ou outra. E aí, tal estilo de dança, assim, 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 assim. É com uma roupa mais fechadinha, é mais coberto. Acho que vai combinar mais contigo. Ai, gente, isso é. Por quê? Por quê? Adorei a tua expressão. Por quê? Adorei. Ai, Por que vai combinar mais comigo? Não vai. Eu gosto de dançar assim e eu vou mostrar tudo e pronto. é Sabe? isso aí. Eu vou
dançar e é porque eu gosto de mostrar isso, é o que eu gosto de dançar. Vai combinar mais comigo aquilo que eu me senti bem para fazer. É isso que vai combinar comigo. Agora, se eu gostar de dançar folclore, eu me sentir melhor assim, ok, beleza. Mas as sugestões são várias. As sugestões são, né? E antes de eu falar também, aí trocar contigo também umas impressões nesse sentido do que tu traz também, que eu já senti também coisas a esse respeito. E a gente reflete, claro, né, sobre essas questões que a Paula falou e que tu trata agora, mas antes só vou ler o comentário aqui do Rodrigo. Rodrigo é teu irmão, é isso? É, né? Sim. Me orgulho muito da minha irmã Angelita Cordeiro, que é uma excelente dançarina. Sou suspeita para falar, já sou colega dela, então, né? Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu falei algo para ela a esse respeito da dança dela. Tive uma estudante que, enquanto dançou folclore, era linda. Quando parou, né, quando foi aos clássicos, foi massacrada. Paula, eu quero comentar uma coisa sobre isso também, uma percepção minha, não sei se vocês vão concordar, pensam parecido. Falaram de tudo, menos da dança. Exato. Primeiro, a questão da própria dança do ventre, essa questão dos corpos, né? Os corpos da dança democrática, né? Teve uma live aqui com a Karina Manelli, que a gente falou sobre essas questões. Naquela época que deu toda aquela repercussão também, né, preconceituosa que aconteceu, e a gente fez um debate sobre isso. A gente acabou falando também dessas questões, né? Porque quando a gente entra na dança do ventre, é muito comum justamente essa bandeira, assim, dança do ventre, a dança democrática, né? Para todos os corpos, todos os perfis e tudo mais. Claro que se a gente for assim, comparar, obviamente, em termos das exigências mais demarcadas para se dançar, vai ter diferenças entre o balé clássico, por exemplo, e a dança do ventre. Só que isso não significa que na dança do ventre a gente não perceba também essas vozes monológicas de novo, porque o preconceito e a discriminação é estrutural. Se ela é estrutural, a gente vai ver isso se manifestar em todas as relações, né? E ainda mais uma dança, como a dança do ventre, que fala também desse lugar de um corpo de uma mulher que expõe o seu corpo, né? Que existe uma exposição muito grande, né? E aí, eu me lembrei que eu dancei flamenco uns 4 anos, antes da dança do ventre. E aí, quando eu sempre reparei muito, assim, quando me perguntavam, ai, tu dança, que bacana, o que tu dança? Eu falava assim, eu danço flamenco. As pessoas, que lindo, ai, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, que dança mais maravilhosa. Assim, nossa, a pessoa tinha, né, orgasmos múltiplos quando eu falava da dança flamenca. E aí, quando eu fui para a dança do ventre e falava isso, eu até brinco, né? A dança do ventre é a letras da humanas, né? Tu fala que a dança do ventre ou é o silêncio, é o silêncio profundo, a pessoa meio que faz, né? Uhum. Ou é aquela, né? Eu não imaginava, sério, que tu dança do ventre, aquele tom assim, safadinha, né? Então, isso já diz muito, né? Isso já... Eu muito ouvi assim, eu às vezes comentando em relação a, digo, eu consegui fazer tal coisas assim porque eu danço. Tu dança? Eu sempre dizia assim, que tipo de dança? Dança do ventre. Mas assim, gordinha, sim. Assim eu danço assim, pronto. Mas gordinha pode. Não sei por que não. Né? A gente fica, mas
Qual é o pensamento das pessoas em dizer que não, porque não? Todo mundo pode, né? E aí eu lembro de uma coisa que a gente comentou, né, naquele dia da linhazinha aquela entre o incentivo, né, Exato. da pessoa se sentir inspirada a fazer alguma coisa porque tu também faz, e da pessoa estar te menosprezando por algo que tu faz. Uhum. Né? Isso é bem Tem essa legal diferença. da gente entrar e até queria que tu falasse mais sobre isso. Deixei anotadinho aqui para a gente não esquecer sobre isso. Mas Sim. antes eu queria só aproveitar o comentário aqui da Paula, que tem a ver com o que a gente Uhum. estava falando, que ela diz o seguinte: começamos com os expoentes que foram eleitos, isso, na Golden Era. Pouco se fala das bailarinas impressionantes que não atendiam ao estereótipo encontrado, justamente. Concordo muito com isso, Paula. E a gente aqui no caso, né, nosso circuito aqui, que estamos em diálogo, tem um aspecto também, a gente vive no sul, né? Obviamente a gente vê essa resistência assim no Brasil todo, né? Mas o sul é uma cultura muito machista, patriarcal, né? Então, essas noções assim realmente que trazem, né? Por que que o flamenco é assim, dentro daquela situação que eu falei, né? Daquele exemplo, né? Por que que é melhor aceito, vamos dizer? Bom, porque a bailarina de flamenco também está tapada dos pés à cabeça, geralmente, né? Tem toda uma aproximação aí com a cultura gaúcha também, né? Que a gente pode pensar. Então, é uma outra forma, né? É um outro modo de dizer. E a dança do ventre, ela nos provoca, né? Eu digo assim, para mim, eu sempre falo, né? Pra gente dançar dança do ventre tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, porque ela trabalha com aspectos nossos, né? Justamente esse olhar da sociedade, né? Que passa pela gente mesmo, né? São essas vozes de preconceito que nos habitam, que ela escancara, assim, né? Como um espelho, né? Quando a gente está lá se olhando no espelho e a gente precisa, de fato, aprender a se olhar, né? Aprender a se olhar com mais carinho e baixar a guarda, né? Eu acho que a dança do ventre possibilita muito esse trabalho, né? E a gente percebe a hostilidade, a gente percebe, né? Eu percebo muito, assim, eu me lembro quando eu ia me apresentar, eu observo muito a reação das pessoas, né, do público, e a gente vê aqueles olhares assim, às vezes tensos, e aqueles olhares que querem se entregar, que querem dar uma risada, que querem, e a pessoa tá ali tensa, né, e a gente busca esse contato para dizer, ó, vem junto, né, é um pouco isso, assim, vem junto, vem sentir isso, né. Não sei se tu quer Sim. falar sobre isso também. Dentro disso, assim, para mim, eu sempre tive muita dificuldade com esse trabalho de imposição do olhar, porque tu passa por um período até tu conseguir, eu dentro desse tempo que eu danço, até eu conseguir me afirmar, me empoderar disso, eu demorava para encarar porque o público não perdoa, né? A gente tá Uhum. dançando ali e aí tu olha e tu tá com a tua melhor expressão, tu tá com a tua entrega ali e a pessoa tá te olhando com quem diz assim, que coragem, como é que pode, Uhum. sabe? É Uhum. bem ali o que a Paula falou, aquele olhar com quem diz É, como você ousa se aceitar, é bem isso.
E eu demorei muito tempo. A minha professora costumava dizer para mim assim, se tu amarelar na hora de dançar, eu vou brigar contigo. Mas não era em questão de amarelar, né, de um medo da minha dança, de alguma coisa dar errado. Mas quando a gente estava nos ensaios, era só eu e ela. Ou eu, ela e as minhas colegas. Era um lugar em que eu me sentia mais segura, né? Eu sabia o que eu ia ter. E aí, quando chegava em determinado momento da apresentação, não conheço aquelas pessoas que estão assistindo, e aí essa parte era difícil. Tu vê as pessoas que não estão nem um pouco interessadas no que tu tá fazendo. Elas ficam... E naquele tempo, eu digo coisas assim, de quase uns 10 anos, né, para trás, não tinha tanta essa coisa do celular, né? Hoje em dia as pessoas vão assistir as coisas, mas elas ficam no celular. Aí olhavam e era, o cochicho aqui, sabe? Tu perceber que as pessoas não estão aceitando a tua entrega. Elas não estão te aceitando pelo que tu é ou o que tu tá fazendo, e aquilo não serve, mas ok, estamos aqui. Eu demorei muito tempo para encarar o público e conseguir trabalhar com isso. A partir do momento em que eu consegui dizer assim, não, chega, eu tô aqui, e aí tu vai olhar, eu me tornei mais ousada, e aí eram essas pessoas que eu queria. Era a pessoa que não tá olhando, pois eu vou olhar até ela me olhar de volta. Sabe? Trazer aquela atenção para mim e mostrar, sim, tu vai olhar porque eu tô aqui, tu vai aceitar que eu estou aqui porque eu tenho poder para isso. Mas demorou horrores. Ai, mas é muito importante isso, né? Essa muito, questão muito da. Eu me lembro, e a gente vai entrar ainda também mais nisso, essa questão da representatividade, né? Como é importante justamente ter essa voz aí no mundo, como eu falei até no início, circulando, né? Circulando, dizendo de si por si mesma, né? Sim, sou negra, sim, não atendo a esse padrão ocidental de beleza que dita o que é certo ou errado, feio ou belo, né? Não, né, gente? Temos de ser respeitados nas nossas diferenças, porque isso é que é a beleza, né? Eu acho que é a grande riqueza são as nossas particularidades, né? E a gente poder respeitar isso, né? Tanto o que nós mesmos somos, quanto os outros, né? Eu acho por aí, né? E nessa questão do folclore, tu vê como passa o tempo, tu acredita que temos menos de 10 minutos? Acredito. Eu disse que passa rápido. Só para pegar esse link do que foi falado aqui, só para vocês saberem, tá, gente? Primeira coisa a live ela não termina aqui, tá? Caso ela corte em algum momento, eu vou só disponibilizar essa primeira etapa, né? O primeiro estágio do papo e a gente vai continuar ele, né? Então é uma live de 2 horas. A gente só faz essa divisão por causa do Instagram, né? Do limite do Instagram. Então, desde já eu agradeço, claro, quem ficou até aqui e porventura não possa ficar, mas quem puder ficar vai ser muito bom a gente continuar, porque a Angelita certamente tem muito mais para falar. Tem a questão do balé, né, que a gente falou, a tua experiência no balé, eu acho bem importante a gente trazer algumas vozes ali daquela experiência aqui, a questão do Beliché, que a gente está falando de representatividade, né, que eu acho que é bem legal tu trazer essa experiência também aqui. Então ainda vai rolar muita coisa, tá? Só para vocês saberem. É só o tempo de eu disponibilizar e a gente recomeça.
E para pegar o ganchinho do que a gente falou agora, nessa etapa aqui, quando a Paula fala da questão do folclore, né? Eu percebo, sabe, eu não sei se é impressão minha, se é só eu que penso isso, se eu tô louca ou não, mas vocês me digam, assim, eu percebo muito isso, especialmente, né, quando existem homens na dança do ventre, né? Essa questão também é bem delicada, né? Eu vou ter aqui homens falando sobre isso também. Quero muito, né, que a gente tenha essa visão também, né, que eles possam estar aqui para falar, até para a gente entender se é bem assim ou não. Mas eu falo da minha impressão, não é uma verdade, né? Eu sinto, sabe, uma coisa que me incomoda bastante. Eu percebo assim, ó, homem, quando é para dançar folclore, é mais aceito. Quando é uma dança tradicional, clássica, se ele colocar uma roupa, um figurino semelhante ao que uma mulher usa, já muda de figura. Já não é mais a mesma recepção. E aí, automaticamente, é homossexual. Uma coisa já leva a outra. É ou não é? Né? Rola isso, eu não tô louca, né? É. Então, eu já presenciei afirmações que me levam a essa interpretação, né? De que uma coisa é quando se faz folclore, outra coisa é o homem ali no tradicional, num contexto de aula. E muitas vezes trazendo essa figura masculina como uma figura que vai até entreter o contexto de aula. Né? Ah, vai se divertir, de novo, né? Que nem a gorda engraçada, esse corpo masculino vem também para carnavalizar, né? Usando o conceito bactiniano do carnaval, vem para, né, inverter essa ordem, mas é tido como ali um ser estranho, né? Um bizarro, né? Que é para divertir, é para divertir as mulheres, né? Aí tem claro que os homens na dança do ventre tem toda aquela questão, né? Dança do ventre de mulheres para mulheres, e aí como é que o homem está inserido, né? Mas é só para trazer um pouquinho esse gancho, né? De como as coisas vão sendo construídas, né? E o preconceito, ele é uma construção também, né? Então a gente precisa mexer aí, né? Eu acho que tem aproximações que a gente pode fazer, e eu tenho uma coisa que me incomoda extremamente quando eu estou em espetáculos, que eu quero compartilhar com vocês, mas eu compartilho na outra etapa do nosso papo, porque aqui vai cortar. E aí a gente segue com as tuas experiências e tudo mais que tu tiver para falar. Só vou ler os comentários aqui, que isso a gente tem esse tempinho, para não perder. Me parece que falta a Paula. Ah, não, ela falou antes. Rodrigo, infelizmente, 70% das pessoas pensam assim, que elas pensam estar em seu lugar. Isso. A Paula disse, a Rax é do povo, não da mulher. Sim. Me parece que falta compreensão da cultura oriental. Isso também é um aspecto, né, Paula e Angelita, bem forte. Bem É forte. verdade. Se descola a dança da sua raiz, fica complicado aceitar. Sim. Então a gente continua, tá, gente? Na dobradinha, certo, Angelita? Voltamos. Voltamos, é VaptVupt. Sigam com a gente, que é muito importante a gente continuar conversando. E a Angelita tem muito mais coisas para falar, tá? Muito mais. Então, Angelita, deixa eu ver, tô louca que eu ainda tenho mais tempo. Então dá para ficar um pouquinho aqui ainda. Eu achei que já estava acabando. Eu não sei onde eu vi que o tempo estava acabando. Tá, mas não tanto quanto eu achei que estava. A gente tem ainda 10 minutos. Quase lá, mas não muito. Não muito, eu achei que estava mais caótica a situação. Então, assim, vou aproveitar e vou falar aqui e depois te entrego totalmente, tá? Só para não perder, senão eu vou acabar esquecendo disso. Não esqueça. Porque eu quero falar porque eu quero te perguntar se tu sente alguma similaridade quando, em relação a isso dos homens, se tu sente alguma similaridade quando se trata, por exemplo, de uma apresentação tua. Se tu já percebeu algo assim.
O que eu estou dizendo? Tem uma coisa, eu já fui, claro, já participei de muitos festivais, e aí, bom, chega aquele momento que nós temos tanto mulheres dançando quanto homens, né? E aí, quando o homem está se apresentando, eu noto o seguinte: existe uma repercussão tão grande pelo fato de aquele homem estar no palco que as mulheres, eu falo mulheres porque o grande público é mulher, obviamente tem homens, né? Geralmente nos festivais circula bastante a família, né? Uhum. Enfim, tem homens. Mas aí é dessa família que a gente já vai vendo. Ah, olha lá, o cara vestido daquele jeito, é bicha, é não sei o quê, né? Já começa aí. E quando os homens estão lá no palco, quem está no público, mesmo as bailarinas mais experientes, fica aquela situação assim, Beatles está no palco, né? Então tem toda aquela euforia que não para, né? Eu digo assim, não estou julgando, né? Eu acho ótimo que haja o aplauso e haja euforia, porque realmente essa voz é importante ali. Mas eu fico me perguntando até que ponto, é uma provocação, né, pra gente refletir juntos, até que ponto, que nem tu falou, é aquela linha tênue, né? Eu tô botando nessa classificação, até que ponto é o incentivo, é o aplauso, e até que ponto é vendo esse corpo como alguém que tá ali pra entreter, né? É um ser bizarro, é um ser que, né, tá ali pra Uhum. para me satisfazer, né? Nesse sentido, assim. E aí, até que ponto isso não é também uma das maneiras de a gente manifestar, mesmo que a gente não queira, não estou dizendo que seja consciente, mas de forma velada da gente manifestar esse preconceito. Porque eu fico pensando assim, quando vem uma bailarina, vamos inverter, né? Quando vai uma bailarina de ponta se apresentar, que a gente super admira, ok, a gente vai bater palma, a gente vai gritar, mas vai chegar um momento que a gente vai parar. É ou não é? Tem um momento que a gente vai parar, a gente vai silenciar e a gente vai ver aquela dança. É ou não é? Sim. Eu noto que quando é o homem, isso não para, isso segue quase que do início ao fim da coreografia da pessoa. Eu não sei o que vocês acham. Mas segue, não para. Fica, lindo, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. E não para. E eu, pra mim, chegou um momento que eu quero ver a dança. Eu quero, ok, eu já aplaudi, eu já manifestei a minha euforia, o prazer, porque eu tô vendo aquela pessoa ali. Chega uma hora que eu quero só assistir. Eu quero curtir aquela dança. O que tu acha, Angelita? Tô louca. O que tu acha? Eu acho que eu já dancei, né? Tinha um colega que dançava muito bem, e aí falando da dança dele, né? E aí entra naquele ponto, né? A partir de qual momento a pessoa está olhando a dança, a técnica, o que aquela pessoa está fazendo ali, o que aquele indivíduo está fazendo ali. Eu digo muito para as minhas alunas, até saindo um pouco do contexto da dança do ventre, da parte de apresentação, que nas aulas de ritmos, por exemplo, que eu trabalho na academia, elas comentam muito de um outro professor, né? E aí a gente olha, a aula dele é parecida com a minha. Ah, mas ele é homem, tá? Chama a atenção de vocês por isso. Então, não é o quão bom profissional ele é, ou talvez um bom bailarino, ou como ele execute a dança dele, e, enfim. Não, é só Uhum, a pessoa. Não quer dizer que seja assim, a forma, o personagem que ela está uhum, exercendo, né, o momento de uhum, entretenimento. Ninguém está olhando a dança, é só uhum. aquele indivíduo que está ali para dançar. Ai, vamos gritar, é um homem que está dançando. Lindo, maravilhoso, isso aqui, aquele outro. Uhum, Tá, agora e o momento que a gente vai pegar e vai olhar a dança dele? Ele pode só simplesmente entrar no palco e ficar parado. uhum, Vai ser igual. uhum. É,
o professor aqui está dizendo assim, ó, muitos vão para o festival. Muitos vão para esse festival para curtir tudo menos a dança, por isso que vibram tanto, mas não entendem do estado de show que a dança nos traz, o momento reflexivo que faz parte da dança. Sim, eu entendo que tem esse contexto, né, que é bem festivo, o festival é justamente esse glamour, essa euforia toda, mas eu sinto diferença. Eu sinto diferença dessa recepção de um corpo feminino e de um corpo masculino, né? Porque se fosse assim também ia ser uma relação igualitária, né? E eu percebo que há muito mais essa euforia, assim. E eu fico me perguntando até que nessa linha, né? Eu fico me perguntando, né? É mais uma pergunta do que propriamente uma afirmação minha nesse sentido, né? Eu fico pensando até que ponto não é essa nossa voz de preconceito que também não está aceitando aquele corpo que está ali dançando e não para escutar aquele corpo, né? É mais nesse sentido, assim. Né? Então fica assim, fale. Eu penso que entra um pouco também sobre a exposição do corpo, né? Uhum. Porque se vai entrar um bailarino dançando folclore, por exemplo, ele vai estar tão coberto quanto uma bailarina que vai dançar folclore. Uhum. E se ele vai dançar clássico com figurino, né? Figurino dele, não seja um figurino feminino, porque é o figurino dele, figurino clássico, ele vai estar com o corpo mais à mostra. Assim, bailarina, isso é do estilo da dança. Então, acho que isso, né, acaba sendo um atrativo, entre aspas, porque não é, né, que faz causar toda essa euforia, toda essa agitação. Mas é pelo divertimento, e ninguém tá ali olhando a dança dele, que nem eu acabei de falar. Ele pode só entrar com aquela roupa e ficar parado. Só. Sabe? Em função da exposição do corpo, eu acredito que seja mais por esse lado que chame tanta atenção. E aí, pode dançar o que quiser, não dançar, enfim, é em função dessa construção que a gente tem, né? E tu sente, Angelita, por exemplo, quando tu dança, se cortar, tu me responde na dobradinha, tá? Não tem problema, o pessoal já tá sabendo. Tu sente quando tu dança que um excesso de euforia, né? Quando há os aplausos, né? Quando há essa reação, que pode ter aí aquele link do que tu falou da linha tênue entre o incentivo e essa não apreciação da dança, por exemplo. Já aconteceu de tu te sentir assim, de alguma forma, de tu achar assim, tá demais, assim, né? Agora, ok, já entendi, ótimos aplausos, mas agora eu vou dançar. Vocês estão vendo a minha dança? Já te sentiu assim? Já aconteceu. Tá. Vamos falar. Vou propor, porque agora vai cortar mesmo. Vou propor que tu responda lá na dobradinha. Vamos fazer isso? Para não nos cortar aqui. E aí que sim, já aconteceu, e aí a gente responde depois. A gente já responde, já segue na dobrada. A Paula falou: o público acaba não compreendendo o bailarino como mais um elemento, instrumento da música. Assim sendo, não avaliam se está em uníssono com a música, assim como estaria um músico instrumento. É isso aí. Se estivesse completamente desafinado, saltaria aos olhos. Bem isso, Paula. A gente segue, então. Combinado, gente? Só disponibilizo e aí, assim que tu entrar, já te chamo de volta pra gente seguir de onde parou. Certinho? Beijo, gente. Até loguinho. Já tô voltando. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.